buscando essa resposta. Obrigado. Essa é uma pergunta que me angustiou durante muito tempo também, cara. Que legal. Qual é o nome dele, cara? O nome dele é Leozinho Colense. Leozinho. Léo, né? Cara, eu vou te falar uma coisa. Essa é a luta de todo o ser humano. É descobrir o seu propósito. O propósito, cara, é a causa da vida. Sabe? É o que me motiva pra acordar e me dá paz pra dormir. Essa não é uma resposta de uma frase. Não é uma frase de efeito que resolve, sabe? Porque é uma caminhada, é uma construção. Terminei de ler um livro essa semana de um autor chamado Mark Batterson. E ele fala sobre a descoberta do propósito no caminho. Você caminha com o Senhor e vai descobrindo no caminho. E a prova disso é a nossa própria história e a própria história de vocês. Vocês não chegaram no flow, né? Vocês caminharam do nada, lembra? Do nada, parado do nada. Vocês caminharam e tal, e hoje faz parte do trabalho, do propósito de vocês. Só que o propósito é ainda mais profundo do que trabalho. Propósito é causa, entendeu? E para mim, por exemplo, essa descoberta de causa, ou a descoberta do propósito, ela veio na caminhada com o Senhor. Então, começando pelo início da pergunta do Leozinho ali. Ou pedir a direção de Deus e ouvir a voz de Deus, né? Isso é uma questão importante. Como ouvir a voz de Deus? Cara, a gente tem que imaginar o seguinte. Nós temos várias vozes no mundo, né? A gente tem a mídia, a gente tem o colega, a gente tem várias vozes, de tudo quanto é lado. A gente tem as nossas próprias vozes interiores e tem a voz de Deus, certo? Aí a pergunta que todo mundo faz é, cara, quando eu sei que é a minha voz e quando eu sei que é a voz de Deus? Cara, eu vou falar o que é no cunho de experiência, né? Quando é a voz de Deus, é impossível dizer que não é Deus que está falando. Porque a experiência é diferente. E traz paz, traz conforto, é diferente, é totalmente diferente. Então, quando você aprende a reconhecer a voz de Deus, quando você o conhece, a partir daquele momento a caminhada vai revelar o propósito de maneira mais assertiva. Vai ficar mais claro as coisas. Você vai caminhando e vai caminhando descobrindo. Então, há 10 anos atrás, eu não teria jamais a noção do que eu ia estar fazendo hoje. Pô, se alguém me falasse há 10 anos atrás, eu ia falar, mano, é mentira. Não tem como acontecer, mas eu descobri caminhando. E caminhando com o Senhor. Então, cara, meu conselho é para você ou aprenda a discernir a voz de Deus, silencie as outras vozes, dê vazão para a voz que você precisa ouvir. E outra coisa que também dificulta muito é porque às vezes a gente pergunta a vontade de Deus, mas a gente não concorda com a vontade dele. Entendeu? É aquela parada assim, Deus sim ou não? Aí Deus diz não. Aí você fala, Deus não falou. Por quê? Porque não era a resposta que você queria. Então, discernir a voz de Deus, aceitar a direção do Senhor e caminhar com Ele. Não tem erro, cara. Você vai se deparar com o seu propósito, você vai encontrar uma razão e a vida muda a partir daí. Porque gente sem propósito é infeliz, cara. Gente sem propósito vive por proposta. Então qualquer coisa serve. O cara trabalha aqui, ganha 1.000, no outro é R$ 500 a mais. Ele abandona aquele trabalho, ele vai porque a proposta sempre é mais sedutora. Agora, quando você tem um propósito, cara, você pode estar ganhando 1.000 aqui e um cara oferecer 10.000, 10 vezes mais. Você vai falar assim, não, meu irmão. Eu tenho um propósito. O propósito sempre vai ser superior à proposta. Só que a gente só consegue viver isso quando a gente descobre o propósito. E aí, dinheiro para de interessar, o sucesso para de interessar, se tem fama ou não, nada disso importa. Até porque, cara, eu sou um pregador que falo para milhões de pessoas hoje. Mas tem gente que prega há muito mais tempo do que eu e que ninguém sabe o nome, que estão dando frutos preciosos, são os anônimos da vida. Quantos anônimos que existem que fazem coisas extraordinárias pelo mundo e que ninguém conhece? Entende? Então, o propósito, o sucesso do propósito não é pelo número de pessoas que aplaudem, é pelos frutos que às vezes a gente nunca vai saber, mas que estão acontecendo dia após dia. Entende? Então, o propósito, cara, ele é um norte muito, muito precioso e que é um resultado de caminhar com Deus, sabe? Quando você descobre isso, cara, não tem erro, não tem erro. Você já descobriu o propósito de você? Já descobriu já? Cara, eu gosto de acreditar que sim. É? Tá envolvido com isso daqui que a gente tá fazendo. Entendi. Eu sinto que eu descobri meu propósito também. Porque eu já senti o que não é ter propósito. Eu já senti o vazio durante muito tempo, entendeu? Sim. E eu não me sinto mais assim. Mas pode ser que um dia eu encontre uma desilusão e acho que eu
Não sei mais o meu propósito, mas esse dia não chegou ainda, não. Que não chegue, cara. Eu acho que o propósito, ele é perene. Acho que ele fica com a gente pro resto da vida, sabe? É uma causa. Uma das pessoas que eu mais admiro e que me inspiram muito naquilo que eu faço é um cara chamado Billy Graham. Foi o principal evangelista do século XX. É um cara que morreu com 99 anos, se eu não me engano, e morreu pregando o evangelho até o final. A mesma mensagem, a mesma esposa, a mesma família, intocável, entende? Então, cara, eu acho que isso, propósito é isso, é algo que já nasceu com você, você vai aprender, vai descobrir, vai desenvolver e vai nutrir aquilo pro resto da vida. Esse é o propósito, entende? Então, quando eu olho para um cara como Billy Graham, é o que eu tenho por sonho para minha vida. Que eu mantenha intocável tudo aquilo que eu acredito, que eu descanse no Senhor para viver a vontade dele e que faça isso até o resto dos meus dias. Se for com 70, com 80, com 50, não sei. Mas até enquanto Deus me permitir. Isso é propósito, entende? Ah, vai ganhar menos, vai ganhar... Não tem problema, não tem a ver com isso. Comecei sem saber, então não muda nada.